Na web a voz ecoa forte, rádio e TV, Estância Report, conectando gente, conectando amor, do local ao mundo, sem fronteira, sem dor. Estância agora, conectada ao mundo, pela rede, a verdade é o assunto. Cultura, esporte, arte e informação. Estância agora, em qualquer estação. Jornalismo sério, compromisso real. Entretenimento, cultura sem igual. Programas educativos, a voz da gente. Estância agora, presente. Estância agora, conectada ao mundo, pela rede, a verdade é o assunto. Cultura, esporte, arte e informação. Estância agora, em qualquer estação. Fibra óptica e sinal no ar, novas histórias pra compartilhar. A galera toda quer participar. Estância, sua voz vai ecoar. Estância agora, conectada ao mundo, pela rede, a verdade é o assunto. Cultura, esporte, arte e informação. Estância agora, em qualquer estação. Estância sempre on, sem parar. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Programa Arquivo da Nossa Gente. Apresentação: Fábio Francão.
Cada história guarda um pedaço da nossa identidade. Cada voz constrói a memória do nosso povo. Está no ar. Arquivo da Nossa Gente. Um programa que preserva memórias, valoriza pessoas e conta a história de quem faz a nossa terra ser o que ela é. Programa Arquivo da Nossa Gente. Apresentação: Fábio Francão. Boa noite. Sistema Rádio Web Estância Agora. 19 horas e 10 minutos. Na cidade de Jardim de Sergipe, Estância, berço da cultura sergipana. Estamos aqui, hoje, nessa abertura aqui, vamos prestar homenagem ao engenheiro, jornalista Jorge Prado Leite. Dr. Jorge é um visionário, um homem acima de seu tempo, que contribuiu com Estância, com Sergipe, com a região sul. Dr. Jorge é um homem chamado trabalho. E o programa de hoje antecipa o centenário de nascimento de Jorge Prado Leite. Dr. Jorge nasceu em 19 de junho de 1926. Na próxima sexta-feira, dia 19 de junho de 2026, Dr. Jorge completará centenário de nascimento. E o programa Arquivo da Nossa Gente de hoje vai homenagear a memória e o legado desse personagem que desenvolveu Estância. Dr. Jorge é um empresário bem-sucedido. É um homem que o povo sergipano tem um grande respeito, deixou um grande legado. Tem um filho que é político, prefeito, ex-deputado estadual, Dr. Ivan Santos Leite, empresário bem-sucedido. Dr. Jorge é o fundador da Sugipe. Então, o programa hoje é dedicado ao centenário de nascimento de Jorge Prado Leite. Então, estamos aqui com um convidado professor, como dizia o prefeito Nivaldo Silva. Quem é esse menino que vai ser meu secretário de Cultura? Ele está aqui já e vai bater um papo, falar um pouco. Doutor Misael tem experiência. Doutor Misael subiu a primeira vez num palanque político em 20 de novembro de 1982. Já são mais de 40 anos. Então, é um homem experiente da política e conhece todos os personagens da política estanciana. E hoje vamos bater um papo aqui e falar um pouco do homem chamado Trabalho, Jorge Prado Leite. Belinho, nós preparamos um vídeo aí para botar, de segundos, uma raridade de Dr. Jorge apresentando a esperança. É um programa que Dr. Jorge fazia na Rádio Esperança. Então, vamos trazer essa raridade. Dr. Jorge apresentando A Esperança Fala Com Você. Vou botar aqui. Jornalista e radialista Jorge Prado Leite apresentou por muitos anos o programa A Esperança Conversa Com Você. Senhoras e senhores, mocidade amiga, e hoje para registrar mais uma vez o sucesso retumbante com música popular nordestina, queremos atribuir a nossa firme presença na defesa dessa música popular nordestina. Senhoras e senhores, mocidade amiga, até outra oportunidade. A pioneira do interior completou 50 anos. Então, é um registro raro de Dr. Jorge Prado Leite, engenheiro jornalista, programa especial de centenário de nascimento, lendo a biografia de Dr. Jorge, que é um visionário. Vou ler a biografia.
Programa Arquivo da Nossa Gente. Eu vou ler aqui a biografia de Dr. Jorge Prado Leite. Biografia que está aqui no site Tribuna Cultural, do jornalista Magno de Jesus. Eu quero ler aqui um breve biografia de Jorge Prado Leite. Jorge Prado Leite fundou a Companhia Sul-Sergipana de Eletricidade, a SUGIP, e implantou as rádios Esperança, Instância e Jornal em Aracaju, no dia 19 de junho de 1926. Nasceu em casa, na Avenida Ivo do Prado, em Aracaju. Meu pai, Jorge Prado Leite, primogênito de Júlio César Leite e de Carmen Prado Leite, e também primeiro neto do coronel Gonçalo Hollenberg. Aos 11 anos de idade, foi estudar sozinho em Fortaleza, Ceará, na escola militar. Aos 12 anos, mudou-se para Minas Gerais. Foi estudar interinamente no Colégio Catagunzes Leopoldinense. E de lá, ele mantém até hoje memórias deliciosas, não apenas pelos tradicionais doces mineiros, mas pelo carinho e amizade de famílias e amigos que acolhiam aos finais de semana e as paqueras de adolescente. Mudou-se para São Paulo, alguns anos depois, para o internato do Colégio Mackenzie, do qual também guarda sempre boas memórias. Serviu ao CROP, Centro Preparatório de Oficiais da Reserva, Exército, o que lhe era fácil, pelo temperamento disciplinado, mais difícil pelas ações físicas, pois mesmo não tendo limitações que o impedissem de executá-las, a elas não era muito afeito, mas consegui superá-las através de atribuições que buscou na biblioteca. Aos 19 anos, ingressou na já cobiçada nacionalmente já consagrada formadora de excelentes engenheiros, a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Colega de ex-governadores. Na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, estudaram contemporaneamente jovens que vieram a ser 2 governadores de São Paulo, Mário Covas, em memória, e Paulo Maluf, está vivíssimo. Com este, Dr. Jorge concorreu em eleição para o Grêmio da Poli e o venceu, fato que atesta a sua grande capacidade de aglutinação e liderança. Como presidente do Grêmio da Poli e vindo de outro estado morar em São Paulo, era conhecedor das dificuldades que enfrentavam os alunos originários do interior e de outros estados de todo o Brasil. Por isso, idealizou e empenhou-se na viabilização e construção da Casa do Politécnico e teve sucesso nesta empreitada, construindo um prédio de 11 andares que, ao término da sua gestão, já estava no 6º provimento e com recursos assegurados para sua conclusão. Diretor da Fábrica Santa Cruz. Em 1950, já formado em Engenharia Civil, Dr. Jorge retorna a Sergipe a convite de seu pai, que dele precisava para dirigir a Fábrica Santa Cruz, uma vez que, como senador, iria morar no Rio de Janeiro. Este é o mesmo ano em que conheceu e apaixonou-se pela ainda adolescente em memória Dona Angelina Emiliana Santos, mãe do prefeito político empresário Ivan Santos Leite. Em 1956, 3 importantes fatos ocorrem na sua vida. O time de futebol da fábrica, o Santa Cruz, o Azulão do Piauitinga, sagra-se campeão estadual no primeiro campeonato desta abrangência e ainda fora campeão seguidamente, 57, 58, 59, 60, sendo o primeiro pentacampeão. É fundada a Companhia Sul-Sergipana de Eletricidade, a SUGIP, e o nascimento do seu primogênito, o prefeito empresário Dr. Ivan Santos Leite. Em 5 de maio de 64, ocorrem os 2 maiores reverses de sua vida: a perda prematura de sua genitora, vovó Carmen, e no mesmo dia a construção da fábrica, explicitamente seu apreço e reconhecimento aos trabalhadores
ele próprio um eterno trabalhador, a ponto de receber o codinome de um homem chamado Trabalho. Aí, domingo 16 de agosto de 2021, morreu aos 95 anos, 1 mês e 27 dias, o engenheiro civil e industrial Jorge Prado Leite, um dos homens mais respeitados, verdade, da velha guarda da vida sergipana. Jorge Prado Leite, a quem deram-lhe o codinome de um homem chamado Trabalho, faleceu às 8h10 da manhã, na mesma casa em que nasceu, na Avenida Ivo do Prado, em Aracaju. Da manhã, na mesma casa em que nasceu, na Avenida Ivo do Prado, em Aracaju. O corpo foi velado a partir das 14 horas no cemitério Colina da Saudade e sepultado ali mesmo 2 horas depois, às 16 horas. Há cerca de 5 anos, o Dr. Jorge, como era tratado por todos, vivia em estado vegetativo, sob profundos cuidados da família, entre a fazenda no povoado Crasto, em Santa Luzia do Itaim, vizinha à estância, e a casa de Aracaju, onde nasceu. O que o levou à prostração foi o mal de Parkinson. Mesmo nesse estágio de saúde assim, o Dr. Jorge Leite contraiu a Covid-19 2 vezes e venceu a ambas. Foi em junho de 2020 e em fevereiro deste ano. Primogênito dos 11 filhos do também industrial e senador Júlio César Leite, fez engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Na maturidade, bacharelou-se em comunicação social na primeira turma de uma universidade sergipana, com habilitação em jornalismo, poderoso no campo da economia e do respeito social. Jorge Leite gostava de brincar com um jornalista mais antigo, chamando a todos de meu colega. O Dr. Jorge foi fundador da Rádio Esperança e manteve o time do Santa Cruz por 40 anos, de 1950 a 1990. Sua maior obra, no entanto, é a Surgipe, empresa por ele fundada em Estância em 1958, com atuação sobre 12 municípios de Sergipe e 2 da Bahia, com quase 200 mil consumidores e presidida pela neta, doutora Ivete Leite, filha de Dr. Ivan Leite. Jorge deixa 3 filhos, Marcelo, Adriana e Ivan Leite. Deixa a viúva Dona Angelina, em memória, Emiliana Santos. Informações do JL Política e o jornalista Augusto Santos. Eu começo a entrevista conversando com o Dr. Misael. Dr. Misael, que é professor, radialista, jornalista, professor, radialista e advogado. Dr. Misael é um homem experiente de política. Começou na primeira gestão do prefeito Carlos Magno, quando o Dr. Walter elegeu o Carlos Magno prefeito de Estância. Dr. Misael dispensa apresentação. Vou bater um papo com ele e lembrando, Dr. Misael, que várias gerações vão aproveitar esse conteúdo de hoje para pesquisa, pesquisadores, historiadores, alunos de universidades. Dr. Misael, Dr. Jorge é um empresário, fundador da Surgipe, tem um legado, um homem respeitado pela sociedade estanciana sergipana, pelos empresários de Sergipe. Dr. Jorge construiu um legado, um homem muito caridoso. Muitos relatos de pessoas no dia de seu falecimento, no dia seguinte da Rádio Esperança, no programa de Theo Batista, os ouvintes ligaram para falar das caridades que Dr. Jorge fazia. Ele não aparecia, mas ele era um homem muito caridoso. O que é que o senhor sabe assim pode falar sobre Dr. Jorge, pela sua vasta experiência? Inicialmente, boa noite, Fábio, conhecido como Fábio Francão. Boa noite, Melinho, Raimundo Melo, meu ex-aluno. Boa noite a todos que estarão doravante participando conosco desse bate-papo em forma de entrevista, para a gente relatar hoje sobre a vida de um grande homem que o Brasil,
que Sergipe, e de forma especial, que a cidade de Estância teve. De forma especial, a cidade de Estância teve. Mas um homem que refletia no Brasil de forma positiva e em Sergipe. Prova disso é que hoje, na comemoração do centenário de nascimento de Dr. Jorge Prado Leite, a Câmara dos Deputados, em Brasília lá, a Câmara dos Deputados está realizando uma sessão solene em homenagem ao centenário de vida de nascimento de Dr. Jorge Prado Leite. Isso é muito importante. E de forma mais coesa, de forma mais concentrada, é muito importante para a cidade de Estância. Sabe por quê, Fábio? Porque foi aqui, na cidade de Estância, depois dessa biografia, essa vasta biografia que você leu, mas foi aqui na cidade de Estância nós percebemos e nós acompanhamos que houve a maior concentração da parte da vida de Dr. Jorge Prado Leite. Veja que ele estudou no Ceará, estudou disciplina no Ceará. Eu tive a honra de ler o livro Um Homem Chamado Trabalho, Jorge Prado Leite, Um Homem Chamado Trabalho, escrito por Ricardo Leite, um sobrinho dele. E eu já tinha acompanhado essa biografia. Ele estudou no Ceará, depois foi estudar em Minas, foi do Exército, foi estudar em São Paulo, participou de uma turma em São Paulo no curso de engenharia, dentre tantas pessoas importantes na história do Brasil, Mário Covas e Paulo Maluf. E por que eu digo que é muito importante a gente estar debatendo esse tema hoje? Porque Paulo Maluf nós conhecemos e Mário Covas nós tivemos a honra também de conhecer, dois pilares da política. E nesse contexto está um estanciano. E eu fico muito feliz quando se trata de estanciano. Quando a gente debate sobre estancianos ou estancianas, eu sou convidado para debater sobre pessoas de Estância, eu fico muito feliz. Porque uma das minhas preocupações, como professor, advogado, como político, mas acima de tudo como estanciano, Fábio e Melinho, é exatamente que Estância não esqueça de quem fez por ela. Hoje nós estamos falando de Dr. Jorge Prado Leite, mas já tivemos oportunidades de falar de outras pessoas que fizeram por Estância. E nós temos que ter essa devida preocupação, porque nós estamos passando na esteira rolante da vida, nós estamos passando. Eu fico muito feliz quando eu venho para um programa seu. Eu fico muito feliz, muito à vontade e muito satisfeito. Obrigado. E muito satisfeito por você estar tendo essa oportunidade. E muito satisfeito por ver Melinho aqui nessa oportunidade. Nós precisamos abrir oportunidades para muitas pessoas de Estância que têm capacidade, que têm habilidade. Pessoas que só faltam oportunidade. Veja que você está aí, você é um estudioso, você é um leitor, assíduo leitor, você é um pesquisador, sabe situações de Estância que muita gente não sabe. E agora você está tendo a oportunidade exatamente em um dos canais melhores da comunicação, que é exatamente o rádio. E agora, com essa modernidade, a gente fala, a gente pode ser ouvido e pode ser assistido. Então, parabéns, registro aqui, porque eu gosto de aproveitar as oportunidades. Eu não sei se eu teria outra oportunidade para lhe parabenizar, para reconhecer o seu perfil, né, Melina? A gente não sabe, a gente tem que ter essas... Eu faço questão de aproveitar as oportunidades, de parabenizar e de reconhecer o mérito da pessoa. Mas voltando para o tema da entrevista de hoje, Estância teve a honra de ter Jorge Prado Leite, Dr. Jorge Prado Leite, mediante essa biografia que você leu. Nós vemos aqui um dos pontos. Se a gente descer ali o bairro Santa Cruz, ainda hoje, eu nasci no bairro Santa Cruz, eu tive a honra de nascer na Rua da Barra, no bairro Santa Cruz, aqui na cidade de Estância. Exatamente o bairro Santa Cruz de Dr. Jorge Prado Leite. Exatamente o bairro Santa Cruz da fábrica de Dr. Jorge Prado Leite. Exatamente o bairro Santa Cruz
do cassino, do campo, da FENAME, da biblioteca, do teatro, do cinema, da rádio. Sabe por quê? Porque há quase 60 anos, Dr. Jorge teve uma brilhante ideia de implantar na cidade de Estância uma rádio, a Rádio Esperança, a primeira do interior sergipano. Mas ele deu sequência a um político e administrador visionário chamado Júlio César Leite, seu pai. Senador da República do Rio de Janeiro. Sergipe, Estância já teve forte vínculo com o Senado, a presença de Dr. Júlio Leite, que, como a gente viu aí na biografia, foi chamou seu filho Jorge Prado Leite para assumir as empresas. Ele estava em São Paulo, morando em São Paulo, estudando em São Paulo, e veio assumir as empresas, a fábrica Santa Cruz, aqui na cidade de Estância, porque seu pai, na época, o Senado era no Rio de Janeiro, ele foi para o Rio de Janeiro. E Dr. Jorge, dentre as grandes realizações para a cidade de Estância, uma das coisas que me chamam mais atenção, dentre as maravilhas da existência de Jorge Prado Leite, de Dr. Jorge Prado Leite, aqui na cidade de Estância, dos benefícios, foi promover, eu sempre faço questão de dizer isso, foi promover, Fábio e todos que estão nos assistindo nesse momento, promover o primeiro emprego. Jovens com 14, 15 anos, que a lei permitia, a legislação daquela época permitia, jovens com 14, 15 anos, começaram a sua vida funcional, a sua vida laboral na fábrica Santa Cruz. Muitas pessoas. Na minha casa, eu tive mais de 5 irmãos que trabalharam na fábrica Santa Cruz, porque minha família veio da cidade de Umbaúba, morar aqui em Estância, no dia que eu nasci, na época que eu nasci, há 56 anos, minha família veio morar aqui, e meus irmãos chegaram aqui crianças, adolescentes, aí começaram a vender picolé, começaram a trabalhar em outras situações, mas não tinham a carteira. E todos eles foram recepcionados, tiveram o seu primeiro emprego na fábrica Santa Cruz, dado o emprego por Dr. Jorge Prado Leite. Então nós temos ali no bairro Santa Cruz, essa semana, coincidentemente, eu estava falando sobre isso. Nós temos ali no bairro Santa Cruz, Fábio, uma concentração social. Nós que nascemos no bairro Santa Cruz, nós que vivemos na Rua da Barra, que hoje é Erasmo Loyola, nós tivemos a honra de morar em um bairro há quase 60 anos que tinha o emprego, a fábrica, o emprego, a dignidade, porque emprego promove dignidade, principalmente a família do empregado. Tinha um emprego na fábrica, tinha uma feira, que a gente chamava Feirinha do bairro Santa Cruz. Nessa feira, meu pai negociava vendendo carne de carneiro. E eu lembro com detalhe aqui a feirinha, a arrumação, tudo muito bem organizado. Tinha um mercado e tinha as bancas fora do mercado. Nós tínhamos ali uma biblioteca, isso há quase 60 anos. Veja que visão macro de Dr. Júlio Leite, de Dr. Jorge Prado Leite. Que pensamento avançado para aquela época. Nós tínhamos uma biblioteca com bons livros, um cassino para os trabalhadores se divertirem, um campo com arquibancada e tudo, inclusive o Santa Cruz, e um time. Um campo e um time, que o Santa Cruz foi pentacampeão. Nós tínhamos a Rádio Esperança, que ainda temos hoje, funcionando, um teatro, um cinema e depois uma quadra poliesportiva. E uma FENAME. Você sabe o que é FENAME? Eu vou explicar o que era FENAME. Porque na época, onde hoje era o supermercado Ebenezer, nós tínhamos, Fábio, todas as pessoas do bairro Santa Cruz e de outras, porque a distância era reduzida, não tinha o bairro Lagoas tão grande, o Alecrim tão grande, não tinha Cidade Nova, então o maior bairro era o bairro Santa Cruz. Então o que acontecia? Todas as vezes que nossos pais
nos matriculavam na escola, geralmente Escola Municipal Júlio César Leite ou Azarias, professor Azarias Santos. Eram as duas escolas. Matriculavam a gente lá, nossos pais nos matriculavam, e a relação do material a gente comprava na FENAME, bem barato, e material bom. Quando eu dei a minha primeira aula de inglês, eu tinha 17 anos, foi na Escola Técnica do Comércio de Distância, no ano de 1987. O livro que eu usei para dar aula foi um livro que eu tinha da FENAME, que eu fui ainda, já a FENAME já quase fechando, e eu já estudante, gostava muito de ler, e fui à FENAME buscar se ver se tinha algum livro lá, porque a FENAME estava fechando, encerrando os seus trabalhos, e eu consegui esse livro, um livro excelente, um dos melhores livros de inglês que eu já pude acompanhar, que eu dar aula. Então nós tínhamos material, nós tínhamos lápis, caderno, borracha, régua, cola, tudo. O material que os alunos precisavam, a FENAME, ela oferecia, ela vendia por um preço bem baixo. Isso foi na cidade de Estância. Eu não estou falando aqui de países de primeiro mundo, não, eu estou falando do Brasil e de Estância, porque um homem que recebeu a orientação do seu pai, Dr. Júlio Leite, que passou as orientações para o Dr. Jorge Prado Leite, naturalmente para os outros filhos, criou essa situação favorável para a cidade de Estância, essa estrutura e uma vila operária. Então, quando a gente chega ali, ainda hoje, quando a gente vai à Fábrica Santa Cruz, ou então a gente vai a outra... Vai lá, quando eu vou à OAB, pronto, lá hoje é a sede da OAB. Quando eu vou à sede da OAB, que eu entro ali no bairro Santa Cruz, geralmente eu diminuo bem a velocidade e fico observando a história da minha vida. Poxa, eu vim aqui do Azarias, da Rua da Barra, passei aqui por essa rua que não era nem calçada, e hoje eu estou descendo aqui como advogado, como profissional, e eu começo a agradecer a Deus, começo a agradecer a minha família, começo a agradecer às pessoas que investiram, e agradeço ao bairro Santa Cruz de ver ainda, hoje, lá, aquela estrutura tão bonita que é da cidade de Estância, que é o nosso bairro Santa Cruz. E você começa a descer a avenida, passa pela Rádio Esperança, teatro, foi cinema, foi teatro, hoje é Rádio Esperança, um auditório. Doutor Mizel, sem querer lhe interromper, o senhor recorda uma vez que o senhor teve com o doutor Jorge, antes de ser formado? Sim, exatamente. Então, essa estrutura toda ainda existe porque alguém implantou há quase 60 anos, ou mais de 60 anos, e isso é salutar para a história de Estância. Mas aí quem é esse homem? Jorge Prado Leite. Tive a honra de conhecer. Visionário. Dr. Jorge, eu não trabalhei no grupo de Dr. Jorge Prado Leite, eu não trabalhei na Sugipe, nem trabalhei na Fábrica Santa Cruz, nem nenhuma de suas empresas, mas a gente acompanha, né? E Dr. Jorge era muito educado, muito atencioso, fino trato. Cumpridor de horário, cumpridor das suas obrigações. Dr. Jorge Prado Leite foi aluno do curso de comunicação social, jornalista, com foco em jornalismo. Foi da primeira turma. E há informações, salvo engano, que esse curso só veio para Sergipe por força da presença e da luta de Dr. Jorge para implantar na Universidade Tiradentes o curso de jornalismo. E certa vez, eu conversando com ele, ele disse: nunca perdi uma aula. Ele disse, quando eu me formei em Direito, eu fui levar um convite a Dr. Jorge, e ele ficou muito feliz, muito educado. Fui à fábrica, e ele entregou o convite, e ele disse: eu também fui aluno da Universidade Tiradentes, curso de jornalismo, e nunca perdi uma aula. E a gente chegava lá, ia falar com o Dr. Jorge, na Fábrica Santa Cruz, aquele gabinete dele, aquela escrivaninha, para mim aquilo eu acho o máximo. Um dia desse eu fui fazer uma visita, fui à Sugipe e falei com o doutor Eduardo e pedi permissão para ver lá. Hoje está bem conservado ainda aquele espaço ali, aquele espaço onde ele ficava, onde ele atendia, com toda a educação, geralmente com um terno azul, combinando com a cor da fábrica, do fardamento, cumprindo horário como se um funcionário fosse. O horário de chegar, o horário de ir para o almoço, retornar, cumprindo ali de forma a ser exemplo. Dr. Jorge Prado Leite, para mim,
e creio que para muitas pessoas é um exemplo. Nós temos aqui, por força da existência de Dr. Jorge e da sua preocupação com o meio ambiente, que essas características se estenderam até os seus filhos, de forma especial, Dr. Ivan Leite, a conservação ambiental. Doutor, deixa eu concluir o raciocínio. No retorno nós vamos ao comercial. Era um respeito ao meio ambiente. Essa estância tem uma das maiores reservas de Mata Atlântica do Nordeste conservada. Isso é que é importante. Não precisa só ter. É necessário que seja conservada. O Dr. Jorge se preocupava em tirar um mamão e levar para um assanhaço. Ele mesmo, na fábrica, levava, segundo informações, ele ia para a fábrica e às vezes até aos domingos. Genilson Máximo, que certa vez me relatou sobre isso. Feriado aos domingos, ele ia levar as frutas do assanhaço, do bentivi, dos pássaros. Como é que a humanidade e os estancianos nós podemos esquecer de uma figura tão importante para a cidade de Estância como foi o Dr. Jorge Prado Leite? Um orgulho, para mim, um orgulho. Vamos ao comercial e não mude de frequência não, a gente volta já. Programa Arquivo da Nossa Gente. Apresentação: Fábio Francão. Asteco Contabilidade. Fale com Gervásio Almeida. Contato pelos telefones e WhatsApp 79-3522-1129, 79999333745 ou 79996868727. Léo Gesso 999640639. Procurando forma de embelezar sua casa. Aqui você encontra tudo com a melhor qualidade, serviços e venda de produtos e muito mais. Léo Gesso, próximo ao antigo bar do Ronaldão. Conjunto Valadares, em Estância. Léo Gesso. Para o que você está fazendo e presta muita atenção. Venha para a melhor internet de Sergipe. Jet Fiber, com planos de até 500 MB. Jet suporte técnico rápido e eficiente. Não vai perder tempo por aí, né? Ligue 0800 311 mil e chama a Jet. Oi, gente, tudo bem com vocês? Acompanhem comigo um dia aqui no Lane Paixão. Hoje eu vou tirar o dia especialmente para cuidar de mim. Começando agora pelos meus cabelos. Os meninos vêm me recepcionar aqui na recepção. E aí vou cuidar do meu cabelo. Aqui eles já tá verificando qual vai ser o melhor produto, qual vai ser o melhor tratamento pro meu cabelo. Em seguida, as meninas já vêm, né, com os seus carrinhos já para fazer o meu pé. Gente, meu pé tá precisando urgente dar aquele upgrade. Então, óbvio que eu vou fazer o spa dos pés para tirar toda a calosidade, todo aquele pé grosso. Em seguida, agora eu vou fazer minhas unhas. Gente, eu amo fazer as unhas e essa é a minha rotina de todos os dias. E para finalizar com chave de ouro, vamos fazer o design de sobrancelha que vai deixar ainda mais incrível o meu rosto, mais harmônico e pronto para começar o meu dia. Os boatos que rolam na cidade é que aqui no restaurante Saborear é o melhor lugar para almoçar. Será? Dizem que o cardápio aqui é variado e tem muitas opções. Será? Diz que o ambiente é climatizado e aqui ninguém passa calor. Será? Dizem que as crianças aqui perdem o apetite porque só quer estar na brinquedoteca. Será? Toda hora tem uma novidade na culinária. Será? Estão dizendo por aí que os melhores drinks e a cerveja mais gelada você encontra aqui no restaurante Saborear. Será? Será? Dizem que o churrasco daqui é o mais suculento, quentinho e saboroso da cidade. Será? É em dezembro a tirada do bambu, de acordo com a lua, pro fogo não dá chabu. Tem um pisa-pólvora que é feito no pilão, e hasteamento da bandeira na salva de São João. Toda a cidade se
se veste de um colorido e os fogos de artifício fazem aquele estampido. Queda do mastro e diversas brincadeiras. Tem a missa da batucada e o padre benzendo a fogueira. Estância, 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 estância. Quem nunca lhe viu de perto precisa lhe visitar pra conhecer nossa cultura popular. Estância tem o melhor, São João pra se brincar. Vem cair no forró, vem dançar agarradinho na web Rede Estância agora. O povo faz o passinho da capital do barco de fogo pro mundão inteiro. O som bate no peito nesse maneirão maneiro. Vem cair no forró, balançando sem parar. Aqui tem alegria pra ninguém ficar de fora. Web, rádio e TV Estância agora chegou pra comandar. É tradição nordestina fazendo o povo cantar. Programa Arquivo da Nossa Gente. Apresentação: Fábio Francão. 19 horas e 46 minutos. Só queria fazer um registro, viu? Um deputado federal sergipano, Tiago de Joaldo, indicou o nome de Dr. Jorge como herói da pátria. O projeto está em tramitação na Câmara dos Deputados e qualquer momento ele será aprovado e Dr. Jorge será herói da pátria. Na justificativa, Tiago de Joaldo disse que é um título dado a personalidades que tiveram papel fundamental na defesa ou na construção do país. O nome é registrado no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, o livro de aço, pois a obra de fato é formada por páginas de aço, abrigado no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Então, Dr. Jorge, foi o nome de Dr. Jorge, do engenheiro e jornalista Jorge Prado Leite, foi indicado para ser herói da pátria. Voltando aqui ao Dr. Misael, vou fazer uma pergunta. Doutor, o que Dr. Jorge, um empresário bem-sucedido, caridoso, um homem respeitado por diversas gerações, um homem acima do seu tempo, um homem do fino trato, na sua opinião, qual a importância dele, do legado dele? Porque o personagem existe, Dr. Jorge faleceu, mas o legado, a história permanece vivo, permanente. O que é que Dr. Jorge representa para nós estancianos sergipanos e para a história estanciana? Eu vou me concentrar mais na cidade de Estância. Veja bem, eu falei aqui que ele promoveu o primeiro emprego de muitos estancianos, ainda hoje. E a disciplina e responsabilidade e pontualidade, não só dele, mas inclusive da SUGIP. A SUGIP é caracterizada como a empresa mais correta do mundo. Porque se você perguntar assim, diga o nome de uma empresa correta, SUGIP. Pontual, responsável, SUGIP. Impressionante. É impressionante como isso foi na fundação até hoje. Dr. Jorge já partiu para a eternidade, a neta dele, Dr. Ivete Batalha Leite, está no controle da empresa, na presidência da SUGIP, e mantém o mesmo padrão. O padrão Jorge Prado Leite passou por Ivan Leite, já chegou nos seus netos, chegará nos seus bisnetos. O padrão, tudo isso que eu apresentei aqui na minha primeira fala, foi um padrão
um modelo, um comportamento padrão pessoal, empresarial. E Dr. Jorge, em que pese não ter sido político em mandato, o seu filho, Dr. Ivan, dois mandatos de deputado estadual, presidente do SEBRAE, dois mandatos de prefeito, forte atuação na política de Estância e na política de Sergipe, Dr. Ivan Leite. Mas Dr. Jorge ele nunca foi candidato, mas ele era respeitado. Verdade. Por todos os políticos da Estância, ou melhor dizendo, de Sergipe. Por todos. Qualquer político, quando eu iniciei a minha vida política há muitos anos, eu lembro que em todas as conversas de pautar a política, a vontade de todos os políticos era sentar com Dr. Jorge Leite, Dr. Jorge Prado Leite, para ouvir o que ele tinha a dizer. Na forma educada, uma fala baixa, linear, sem curvas. A fala de Dr. Jorge, o comportamento do Dr. Jorge era assim, linear, sem curvas. Um homem íntegro, respeitado e respeitador. Isso mesmo. Um homem que, como eu acabei de dizer aqui, a Sergipe até hoje. E outra coisa que eu esqueci de falar, além de tudo isso que eu falei que tinha no bairro Santa Cruz, tinha a energia própria. Eu lembro quando eu era criança, a energia vinha de Paulo Afonso já, mas tinha um momento que tinha, às 10 horas, faziam substituição de energia, eu sei que apagava até ali o Badia Adelso, mais ou menos, por ali assim, aquela região, e o bairro Santa Cruz tinha uma energia própria. Então a gente, como eu disse aqui, a gente está falando de outra cidade, a gente está falando da cidade de Estância, da grandiosidade que foi para a cidade de Estância ter Dr. Jorge Prado Leite, como empresário, como cidadão, como tudo, um composto de cidadania aqui na cidade de Estância. Quando a gente vê uma homenagem, como nós estamos vendo hoje, em Brasília, na capital federal, a Dr. Jorge Prado Leite, isso é uma grandiosidade para a Estância. O reflexo é muito positivo, porque por todas as características que ele tinha. E a gente vê que ele movimentava a cultura do coco, né, a agricultura também, a pecuária, e com o mesmo padrão, respeitando, conservando, um homem conservador, um homem que respeitava. A primeira vez que eu fui falar com o Dr. Jorge Prado Leite, eu estava entrando na faculdade, a primeira faculdade que eu fiz, a faculdade de letras. Quando eu fiz minha faculdade de letras, eu entrei na faculdade em 1989. Em 87, eu comecei a dar aula na Escola do Comércio. Meu patrão foi Dr. Jorge Prado Leite. A professora Juvenice me convidou, eu fui dar aula na Escola Técnica do Comércio, que era vinculada à Associação Comercial de Estância, e ele era o presidente, e quem assinava a documentação necessária era ele. E é a primeira vez que eu fui conversar com o Dr. Jorge, ele me tratou como se hoje eu fosse conversar com ele, como advogado, como um senhor já, um homem já. Eu era um adolescente, um pré-jovem, né? Eu estava na juventude ali, já iniciando a minha vida profissional, e ele me ouviu, conversou comigo com a mesma educação que anos depois, que muitos anos após aquela nossa primeira conversa, eu tive a oportunidade de já conversar com ele como advogado, e ele ter o mesmo fino trato, a mesma conduta. Então, Estância não pode esquecer Jorge Prado Leite, suas realizações, o que ele fez aqui para a cidade de Estância. Com respeito, com consideração, com o equilíbrio, o mercado de Estância, o comércio de Estância. Manter um time de futebol de 1950 É porque são muitas coisas. Pentacampeão. Exatamente. E outra coisa, eu disse no início da minha fala, concentrado ali no bairro Santa Cruz. Veja aqui, ó, por isso que eu digo, com muita honra, nasci no bairro Santa Cruz, na Rua da Barra. Porque nascer no bairro Santa Cruz, ser do bairro Santa Cruz, era uma grandiosidade. Hoje nós temos o quê? No Morumbi, esses bairros famosos aí. E era o bairro Santa Cruz, porque tinha tudo, era concentrado. Nós não saíamos. A gente tinha... eu era da Igreja Batista, que também era a extensão do bairro Santa Cruz, então nós tínhamos... A gente morava no bairro Santa Cruz, fazia feira no bairro Santa Cruz, brincava de bola no bairro Santa Cruz, estudava lá, diversão
lá, e assistir ao jogo do Santa Cruz lá, tudo era lá. A gente não, quem morava no bairro Santa Cruz não precisava sair para nada, porque tinha tudo ali naquele bairro. Da feira, a escola, a igreja, ao esporte, a diversão, a rádio que a gente ouvia era no bairro Santa Cruz, a brincadeira era no bairro Santa Cruz, a diversão era no bairro Santa Cruz, o emprego era no bairro Santa Cruz, a moradia era no bairro Santa Cruz. Veja a importância. A Estância não pode, independentemente da gestão que esteja ou da gestão que vier, precisa ter essa visão voltada para a estrutura física que ainda existe no bairro Santa Cruz e pela sua história. Pela sua história. Estância não pode esquecer a sua história. Por isso que eu faço questão, as pessoas dizem, Misael é um historiador. Não, eu nunca estudei história, mas eu sou um leitor assíduo, sou um pesquisador e sou grato à cidade de Estância. Quem procura fatos, datas, locais e pessoas aqui da cidade de Estância, que as pessoas dizem assim, Misael tem tudo na mente, porque eu pesquiso, eu tenho uma responsabilidade. Por que eu tenho uma responsabilidade? Porque eu sou professor, porque eu sou um profissional, porque eu sou político, porque eu fui vereador, e acima de tudo, porque é natural da pessoa. Se eu não fosse um pesquisador, você iria me convidar? Claro que não. Se você não fosse um estudioso, você estaria aqui fazendo esse programa? Claro que não. Quero aqui cumprimentar meu amigo Neto. Roberto Neto está aqui presente. Registrar a presença de Roberto Neto, apresentador do programa Vozes. Raimundo política. Aqui. Cada pessoa ocupa aquele espaço e só serve para a gente quando a gente ocupa um espaço que a gente conquista. Nada colocado. Porque às vezes não encaixa. Às vezes as pessoas passam por situações, até políticas mesmo situações desnecessárias, desagradáveis, porque o que está ali não encaixa. Então, o que foi que aconteceu com a cidade de Estância? A história da cidade de Estância, mais concentrada na figura de Dr. Jorge Prado Leite, mais concentrada no bairro Santa Cruz, por tudo isso que eu acabei de dizer, porque tudo se encaixou. Tudo foi feito, não foi feito de forma desorganizada. Nada a gente percebe, mesmo as pessoas mais novas que não tiveram a honra de conhecer o Dr. Jorge Prado Leite, mas conhecem o perfil de Dr. Ivan, conhecem o perfil da família, conhecem o perfil da Sujipe, conhece o padrão que eles implantaram através do senador Júlio César Leite, que veio essa história, percorreu sem mudar de forma linear, fez todo esse percurso e chegamos a 2026, certo que sem o teatro, sem o cinema, a FENAME hoje é uma academia, mas o cassino voltou a funcionar, a quadra está lá, o campo está lá, o emprego está lá, a igreja está lá, só não tem a nossa feirinha. Mas tem tudo ali ainda porque manteve o padrão da fundação através de Dr. Júlio César Leite, que percorreu até o ano 2026 e a gente pode estar aqui hoje, depois de mais de 60 anos, contando história, contando esses fatos, relatando esses fatos e dizendo tudo que você quiser ver, que eu estou dizendo aqui, desça que ainda existe, 70% ainda está lá no bairro Santa Cruz, e você vai encontrar várias pessoas, não é só Misael, várias pessoas que moraram no bairro Santa Cruz, pessoas de Estância, que sabem exatamente isso que eu estou dizendo. Que se elas vierem aqui dar entrevista, elas dirão a mesma coisa que eu estou dizendo. Porque isso está na história, na verdadeira história da cidade de Estância, do bairro Santa Cruz e da vida, da importante vida do hoje saudoso Jorge Prado Leite. Ô doutor, antes das nossas considerações finais, 19h57, eu vou fazer 2 registros aqui, mas vou deixar a pergunta. Em uma palavra só, defina Jorge Prado Leite. Mas só um registro. No final dos anos 90, início dos anos 2000, Dr. Jorge doou um terreno para a construção do conjunto Albano Franco. O governo Albano Franco, que é Dr. Albano, é primo de Dr. Jorge. Então, Dr. Jorge, acompanhado do Shell da Estância, doou um terreno e foi construído um conjunto habitacional, conjunto Albano Franco, pela boa vontade que Dr. Jorge tinha de desenvolver a Estância, doou um terreno. E nos anos 70, mais precisamente 74, Dr. Jorge doou ao governo Paulo Barreto um terreno que foi edificado o terminal rodoviário Paulo Barreto de Menezes.
Dr. Jorge era um visionário. Ainda faltou isso. Faltou o terminal rodoviário, que é no bairro Santa Cruz. E outra coisa, eu falei aqui da Escola Técnica do Comércio da Estância, que em 1987 eu comecei a dar aula. Quando Dr. Jorge percebeu que os alunos já tinham passado da fase do Azarias Santos e do Júlio Leite, ele promoveu aos estancianos e as pessoas das cidades circunvizinhas que viessem estudar na Escola Técnica do Comércio da Estância. A Escola do Comércio passou por uma crise, e aí ele, para não deixar a Escola do Comércio fechar suas portas, ele assumiu a presidência da Associação Comercial. A Associação Comercial assumiu a Escola do Comércio e ele oferecia bolsa escolar. Muitas pessoas estudaram na Escola do Comércio no curso de contabilidade por força de uma bolsa escolar doada pelas empresas da família que tinha como patriarca Dr. Jorge Prado Leite. Isso é muito importante. É educação. Dr. Jorge, em síntese, ele promoveu, com sua força empresarial e com a sua ampla visão social, ele promoveu emprego, dignidade, esporte, meio ambiente, educação, religiosidade, saúde, com time de desporto e tudo mais. Tudo mais. Então, para resumir uma palavra eu vou dizer que é padrão. Dr. Jorge Prado Leite, para mim, é um padrão. Um cidadão. Padrão. A ser seguido, a ser evidenciado, a ser exaltado, a ser comemorado e, acima de tudo, a receber o gesto de gratidão dos estancianos, como tem o meu. Eu mesmo tenho muita honra de ser estanciano. Eu sou muito feliz por ser estanciano, por ter nascido no bairro Santa Cruz e por ter tido na cidade de Estância um homem chamado Jorge Prado Leite, um homem padrão, um homem trabalho. 20 horas, já estamos concluindo nosso programa. Eu quero aqui ler as mensagens que está aqui no YouTube. Professor Sami França é um grande pesquisador, historiador. Esse menino é intelectual. Parabéns pelo excelente programa, com um excelente tema e um excelente entrevistado. Muito obrigado, Sami. Carlos Modesto. O Dr. Misael está dando uma maravilhosa entrevista sobre o Dr. Jorge Leite. Quero acrescentar que muitas vezes ele auxiliou 2 conhecidos editores de jornais a publicar seus jornais. Aí tem aqui Zé do Pão, José Dinaldo. Boa noite. Vamos juntos. Aí tem aqui Carlos Modesto. De novo. Mas nós, estancianos, temos que aprender a valorizar esses grandes homens que foram importantes para a nossa cidade. Eu pergunto, existe algum tributo em homenagem ao seu pai, o Dr. Júlio César Leite? Ele pergunta, ele faz aqui a pergunta. Mais uma vez aqui, Carlos Modesto. Eu vou lutar para que o Dr. Júlio Leite tenha um busto no centro da pracinha da Rádio Esperança. Falou Carlos Modesto. Amigo Romário Luan é o rei dos áudios. Boa noite a todos, internautas do arquivo da nossa gente. Parabéns pelo programa. Estou aqui aprendendo mais um pouco da história de Estância com nosso amigo Dr. Misael. Pessoa que tem muita experiência. Verdade. Esses foram os internautas que acompanham o programa e já estamos concluindo. Dr. Misael, queria que o senhor fizesse as suas considerações finais aí. Eu quero agradecer a Fábio Francão. Fábio Francão, mais uma vez. Eu quero lhe agradecer por estar aqui. E eu digo isso quando eu lhe chamo de Fábio Francão, não é só simplesmente um complemento seu nome, é pela sua história. Bote uma coisa na sua cabeça. Lembre-se disso que eu vou dizer agora. Você é uma pessoa de fundamental importância para a história de Estância.
porque você respeita a cidade distância. Você respeita. E às vezes, Fábio, Neto, Melinho, às vezes, muitas pessoas no anonimato fazem muita coisa pela cidade distância do que muitas pessoas que estão aí à exposição. Mas eu fico feliz por isso. Então continue nessa pegada aí, nessa sua linha. Eu quero agradecer a você que dispensou o seu horário aí, um pouco do seu horário para nos acompanhar. Procurei sintetizar, porque falar sobre o Dr. Jorge Prado Leite em 1 hora é muito pouco tempo, mas eu procurei condensar as informações, Instância já conhece, e dessa forma eu fico feliz, porque na comemoração do seu centenário de vida eu estou fazendo parte dessa entrevista. Como disse Fábio, a entrevista perpetua, fica gravada, a gente passa e o que a gente diz fica, assiste de novo. E dizer a vocês que estou muito feliz em ter sido convidado para estar aqui. Muito obrigado, estou sempre à disposição e que parabéns à Cidade Distância, parabéns a Dr. Ivan Leite por essa história tão importante e tão bonita do seu pai, Dr. Ivan Leite. Transmita a todos da família, a doutora Adriana, também filha de Dr. Jorge, irmã do Dr. Ivan, filha do Dr. Jorge, foi minha colega na faculdade de Direito. Quando eu estava saindo da faculdade, fiz uma matéria com ela lá em Aracaju. Temos uma consideração aos netos de Dr. Jorge, aos bisnetos, dessa forma, a família toda e todos aqueles que fizeram parte da vida de Dr. Jorge Prado Leite através do emprego, através de ser morador de distância, através de ser morador do bairro Santa Cruz ou de qualquer outra vertente que possibilita ter tido contato com o Dr. Jorge Prado Leite. Muito obrigado. Eu quero encerrar aqui o programa restando que o Dr. Misael foi professor da minha irmã Josefa Luciano no Colégio das Feiras, foi professor de inglês nos anos 90. É isso aí, doutor. Muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez, encerrar o programa e, se o dono da vida permitir, na próxima terça-feira estamos aqui contando história de mais um personagem. Olha, o centenário do Dr. Jorge é na próxima sexta-feira, vou só deixar bem claro, não é hoje, é sexta-feira, 19 de junho, centenário de nascimento de Jorge Prado Leite, um homem respeitado e chamado Trabalho. Um abraço, até a próxima terça-feira, que o próximo homenageado será o ex-deputado, o ex-prefeito Pedro Barreto Siqueira, que completa centenário de nascimento dia 26 de junho. Um abraço e uma boa noite. Chegamos ao final de mais um Arquivo da Nossa Gente, um programa que valoriza o passado, compreende o presente e fortalece o futuro. Arquivo da Nossa Gente, com a apresentação de Fábio Francão. Até a próxima.